Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Quando Jesus ali na entrada triunfal em Jerusalém, naquela terra no Monte das Arábias, ali a palavra diz que o povo o aclamando e lançavam as suas capas. A capa simboliza incredulidade, aqueles que estão, na verdade, se julgam estar vestidos, mas estão nus perante o Senhor. E na verdade, ali quando lançavam aquelas capas, assim como alguns lançavam ramos sobre o chão, eram pisadas não por aquele que estava acima da jumentinha, mas eram pisadas pela própria jumenta, pela própria ignorância. Aquele que já dizia: até mesmo os vossos animais conhecem o seu dono, assim como o jumento sabe aonde se coloca o alimento. Mas vós é sempre a extingar o meu espírito, a entristecer o meu espírito, porque não há obediência da vossa parte. Aquele mesmo do qual Gênesis dizia que ele iria amarrar a jumenta na videira, aquele mesmo do qual ele disse: eu sou a videira, ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou a videira verdadeira. Aquele mesmo que nos ensina segundo a parábola de Jotão, aonde ali as plantas que não queriam, na verdade, pairar sobre os homens. Na verdade, a figueira dizia: de maneira alguma vou deixar meus frutos doces excelentes para pairar sobre os homens. Assim como a videira dizia: jamais deixar meu mosto para pairar sobre os homens. Assim como, na verdade, o espinheiro que dizia: se for de boa fé, pairo sobre vós, mas também ai daqueles que saírem da minha sombra. A sombra, na verdade, do espinheiro, a sarça ardente, aonde o espinheiro não se consome, acaba-se indo para o mesmo lugar do que ele por depositarem a confiança nele. A mesma pedra que desprende da montanha, assim como se fala em Apocalipse, no capítulo 14, é que um anjo com uma foice muito afiada. E o Senhor diz: eis que os cachos de uvas já estão doces, já estão maduros. Eis que é a hora de ceifá-los sobre a ira de Deus. Aonde ali na visão perguntava-se: por que as suas vestes estão tão salpicadas de vermelho do mosto? E ali ele estava a pisar fora da cidade, o lagar externo, aonde não está dentro da cidade, aonde a palavra diz que as suas vestes brancas reluzentes salpicadas do sangue. Assim como se derrama o sangue do inocente, assim aqueles que derramaram do seu sangue terão o seu sangue
derramado na ira de Deus. Aquele que ferir pela espada será ferido. Aquele que engana o seu povo será enganado segundo o seu próprio engano. Aquele que destrói, que continue a destruir, porque quando terminar a sua destruição, será destruído. Assim ele diz, e assim se cumprirá. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. O grande eu sou, antes que houvesse dia, eu sou. Não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá. E assim, grande é a ira e indignação com aqueles que vivem sem fé, com aqueles que seguem enganando e sendo enganados, com aqueles que seguem na sua extrema arrogância e altivez que antecede a vossa queda e ruína. Grande é a ira e a foice está afiada e posta para ceifar, segundo a ira do Senhor. Assim vos diz. Grande matança sobre toda a terra. O Senhor me mostra muito sangue derramado, porque as taças encheram, assim diz o Senhor, aqueles que completaram a medida de vossos pais, aqueles do qual ele já fazia o lamento: Jerusalém, Jerusalém, por quantas vezes vos quis ajuntar, assim como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas. Mas vós sempre me rejeitaram, aqueles que completam a medida dos seus pais, edificam o túmulo dos profetas e adornam os dos justos. Assim nos diz o Senhor.